Flamengo é roubado em São Paulo e empata com o Palmeiras em noite que o sistema não funcionou. Tudo isso vamos falar após a vinheta sobre o jogo de ontem. Palmeiras 1, Flamengo 1. Solta essa vinheta. Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, seja você aí muito bem-vindo aqui ao canal Mengão Pós-Jogo. Vamos falar do assalto que o Flamengo sofreu ontem lá em São Paulo, partida esta pelo Campeonato Brasileiro, onde o jogo terminou em empate, né? Palmeiras 1, Flamengo 1, tá? Mas antes de começarmos a falar deste jogo de ontem, eu quero pedir, de coração mesmo, para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal. Nosso canal ainda é um canal pequeno que está aqui falando do Flamengo. Então, olha, é de extrema importância para mim aqui, para ver meu canal crescer, o teu like e, acima de tudo, deixar também um comentário aí nesse vídeo, beleza? Então se inscreva aí no nosso canal, é simples. Tá vendo aí onde essa setinha tá apontando? Só clicar aí na minha foto, caso você esteja me assistindo pelo computador, ou aí embaixo nesse botão onde está escrito inscrever-se, caso você esteja me vendo pelo celular. Belezinha? Dá essa moral pra gente aí, é rapidinho, é de graça. Deixa um joinha aí que ajuda bastante o nosso canal. O Flamengo foi roubado, gente. O Flamengo foi roubado e ontem o sistema estava dormindo, tá? O jogo de ontem, vamos lá, o primeiro tempo do Flamengo foi tenebroso, né? Foi um jogo em que o Palmeiras, ele dominou o primeiro tempo da partida e o Flamengo dominou o segundo tempo da partida. Foi um jogo em que cada time teve seu domínio durante um tempo de jogo. Mas, falando ainda sobre o primeiro tempo do jogo, o São Paulo ele entrou com um time em que, de acordo com aquela equipe que ele colocou a campo contra o Atlético Paranaense aqui no Maracanã, ele havia tirado do time Everton Ribeiro e De Arrascaeta. Os dois estavam fora do time. A intenção dele era dar a bola ao Palmeiras e jogar aberto pelas pontas para explorar, no caso aí, o contra-ataque, onde ele coloca dois caras velozes, Luiz Araújo, né, que estava fazendo seu segundo jogo pelo Flamengo, por sinal não entrou em campo, o Luiz Araújo pelo lado direito do ataque do Flamengo e o Cebolinha, outro inútil, do lado esquerdo do ataque do Flamengo. Só que essa estratégia não funcionou. O Palmeiras engoliu o Flamengo no primeiro tempo. O lado esquerdo da defesa do Flamengo, o Cebolinha não ajudava em absolutamente nada ao Ayrton Lucas. E do outro lado, o Wesley, tadinho, além de ser fraco, também não tinha válvula de escape. O Luiz Araújo também não ajudava em nada. Na verdade, o Luiz Araújo nem entrar em campo ele entrou. Essa que é a verdade. E o Wesley, todas as vezes que ele ia com a bola, ele chegava próximo da intermediária do Palmeiras, ele voltava a bola para trás. Ele não tem profundidade, né? Sem contar que a gente ainda contava com mais dois inúteis dentro de campo, que é o Thiago Maia e o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno, como eu já disse aqui em outros vídeos, né? Corre que é uma maravilha. Mas o cara não consegue acertar um passe de 100 metros de distância. O cara não consegue acertar. É impressionante como que o Fabrício Bruno rapaz. E o Thiago Maia, cara? O Thiago Maia é um verdadeiro inútil dentro de campo. O Thiago Maia, ele precisa de um outro João Gomes do lado dele para que ele possa voltar a jogar. Ele não é o cara, ontem ficou isso muito claro, ele não é o cara que vai receber a bola
de costa, né, para o ataque e de frente para a defesa e querer armar o jogo e sair jogando. Ele não é esse cara. Ele não sabe girar, ele não sabe construir uma jogada. Ele muito mal desarma. Ontem uma bola sobrou, afeição para ele. Era só ele dar uma bicuda para frente. Mas nem isso o sujeito conseguiu. Uma bola afeição para ele, dava para ele dar-lhe uma bicuda na bola. Mas nem isso ele conseguiu. Ele conseguiu furar o chute. E aí o furo dele acabou virando um passe para o Dudu fazer gol. Eu acho até que dava para ele dar um chute mais fraco, mas desde que tirasse da área. Nem isso o Thiago Maia conseguiu. Nem isso. Thiago Maia hoje, ele seria reserva para o Igor Jesus. Só que eu não sei por que não colocam também o Igor Jesus para jogar nesse time do Flamengo. Que todas as vezes que entrou bem nas partidas. Tanto pelo Carioca, tanto naquele jogo pela Copa do Brasil contra, se eu não me engano, o Maringá. O Thiago Maia é um verdadeiro inútil dentro de campo. Ele não ajuda em nada. Em nada. Pelo contrário, só atrapalha. Bom, mas a estratégia não funcionou. O Palmeiras tinha o domínio do jogo, apesar de que, assim, o jogo do Palmeiras é tão feio que é um jogo em que eles só cruzam bola na área. Eles não fazem outra coisa que não sejam isso aí. Cruzam bola na área. E aí, é claro, se você fica 200 vezes na área do adversário, cruzando bola dentro da área, a bola cruzando toda hora a área do adversário, é óbvio que uma hora isso daí pode resultar num gol, e foi o que aconteceu. Porque o jogo em si, apesar de que o Palmeiras teve um domínio acima do Flamengo no primeiro tempo, eu achei até que o jogo estava um pouco equilibrado, até a hora do gol. E mesmo o Flamengo jogando mal, nós tivemos uma chance claríssima para empatar o jogo, mas aí um outro pereba. Só que esse pereba, o Flamengo gastou milhões para tirar ele de lá do Benfica, que é o Cebolinha. E o cara chega no Flamengo, ele consegue perder um gol embaixo dos 3 paus. O cara conseguiu pegar uma bola, a feição para ele chutar, mas ele chutou na arquibancada. Mas ele não fez o gol. Então, assim, é outro que ele consegue ser pior até do que o Vitinho. Essa é a verdade. Cebolinha hoje consegue ser pior que o Vitinho. Né? E aí o Flamengo foi para o intervalo perdendo o jogo. O Flamengo foi para o intervalo perdendo. E para o segundo tempo, aí sim, o Sampaoli foi lá consertar aquilo que ele reconheceu que errou. Isso eu acho legal, porque tem muito treinador que faz uma cagada e vai com aquela cagada até o final. Ele não desiste da burrice que fez. Ele não dá o braço a torcer de reconhecer que errou. Bom, pelo menos o técnico do Flamengo ontem, ele reconheceu que a estratégia que ele colocou não deu certo. Aí muitos vão dizer assim, fez uma coisa errada para poder consertar no segundo tempo. Meu irmão, isso também é futebol. O jogo hoje em dia, ele é pensado. O jogo hoje em dia, ele é estudado. Tá? O técnico que está lá do outro lado, ele estudou o Flamengo também. Da mesma forma que o treinador do Flamengo estudou o time dele. O treinador achou que o time deles viria com 3 zagueiros. Esse é o problema de muitas das vezes vazar a escalação. Esse é o problema. Então, o técnico do Flamengo achou que eles jogariam com 3 zagueiros, então o Flamengo foi e botou 2 caras abertos. Para quê? Para alargar a defesa deles. Mas não foi isso que aconteceu. Eles não vieram de início com 3 zagueiros. Eles jogaram com 3 zagueiros depois, durante a partida, quando eles já ganhavam por 1-0. E aí ele teve que consertar. É normal. Fazer o quê? Futebol é isso. Você erra e acerta. Ele errou no primeiro tempo.
A estratégia que ele pensou não funcionou. Ponto. Veio o segundo tempo e aí ele conserta aquilo que ele errou e o Flamengo começa a jogar. Óbvio, ele coloca primeiro o Everton Ribeiro e depois ele coloca o Arrascaeta. Aí vem outros torcedores de obra pronta para dizer assim, mas por que não começou jogando com Everton Ribeiro e Arrascaeta? Pelo simples fato, o Flamengo vai jogar 2 jogos no tapetinho. O primeiro foi ontem. E o segundo é quarta-feira. Tá? E vamos combinar que o campeonato ainda tem muita água para rolar. O Flamengo hoje é o terceiro na chave. Né? O Flamengo não podia era perder o jogo de ontem. Um empate não seria de todo ruim. Porque se o jogo de hoje, entre Botafogo e Grêmio, no momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui, estão jogando. Quer dizer, ainda pelo horário que eu estou gravando aqui, eles ainda vão jogar. Então, digamos que esse jogo termine em empate, tá tudo no 0-0. Ficaria tudo da mesma maneira como começou a rodada. Mas e se o Grêmio ganhar? Beleza, se o Grêmio ganhar, ainda melhora para o Flamengo. Porque o Grêmio vai abrir só 3 pontos em relação ao Flamengo. Ele tira 3 pontos do Botafogo. E o Flamengo, que até ontem, melhor dizendo, estava a 8 pontos do Botafogo, vendo-o perdendo esses pontos aí para o Grêmio, de 26 para 33, né? A pontuação já cairia de 8 para 7. E as coisas vão devagar, entendeu? O problema é que o Flamengo joga uma partida decisiva, aí sim, a palavra já diz tudo, decisiva contra o Atlético do Paraná. E esse jogo, sim, se perder, está eliminado. E o Flamengo não pode pensar em ser eliminado da Copa do Brasil em plena oitavas de final. Tá? Quartas de final. O Flamengo não pode, nesse momento, pensar em ser eliminado. E não pensem que o jogo de lá vai ser fácil, porque não vai. Aí vamos colocar o Arrascaeta para jogar 90 minutos, vamos colocar o Everton Ribeiro para jogar 90 minutos, e chega quarta-feira, o cara estoura. O Arrascaeta está voltando agora. Ele ainda não está 100% fisicamente, mas ele melhorou muito em relação ao jogo que ele fez patético contra o Bragantino para até agora. Ele melhorou muito a sua condição física. Então, um cara como Arrascaeta, não dá para a gente chegar com ele meia boca para jogar contra o Atlético Paranaense lá no tapetinho. Não dá. Esse cara tem que estar 100%, esse cara tem que estar voando para que a gente possa chegar lá e arrebentar. E aí ele coloca Arrascaeta e Everton Ribeiro e o time começa a melhorar. Depois ele põe também o Bruno Henrique no time do Flamengo. Ele fez praticamente todas as substituições que ele já havia feito no jogo contra o Atlético Paranaense aqui no Maracanã. E aí o Flamengo começou a jogar e numa jogadaça do Everton Ribeiro, que para mim foi o melhor do time do Flamengo no segundo tempo, uma jogadaça do Everton Ribeiro, ele cruza a bola na cabeça do Arrascaeta, que meteu um gol de cabeça de peixinho. Foi um golaço que não dava para o goleiro do Palmeiras chegar naquela bola. Foi um golaço, o gol do empate do Flamengo. Mas aí, no começo desse vídeo, eu falei que o Flamengo foi roubado. E foi. Pois teve um pênalti escandaloso para o Flamengo. E o cara não deu. Tá? O Richard Rios havia feito falta no Everton Ribeiro. Everton Ribeiro chegou primeiro do que ele na bola. E ele não foi na bola, ele foi no corpo do Everton. Ele fez a carga, ele usou o braço para empurrar. Era pênalti escandalosamente. Mas aí não marcaram. Por que não marcaram o pênalti? Porque durante a semana, o Palmeiras foi fazer pressão lá na CBF. Aqueles torcedores medíocres que eles têm lá também em São Paulo,
Aqueles torcedores medíocres deles lá vieram aqui para o Rio de Janeiro fazer pressão na porta da CBF. A imprensa de São Paulo passou a semana inteira falando de que jogos contra o Palmeiras, os erros são absurdos. Então o que aconteceu ontem? Pênalti para o Flamengo. Foi marcado? Não. Nem o VAR foi consultado. Nem o VAR chamou para uma revisão. Nem isso. E o pênalti foi claro. O cara empurrou. Não tem nem o que dizer naquele lance ali. Fizeram vista grossa e não quiseram marcar o pênalti. Ponto, acabou. Aí vamos lá, pegar a fala do técnico substituto lá do Abel. E a do Abel também. Que o sistema favorece os outros. O sistema não quer que o Palmeiras ganhe sempre. Faça-me o favor, rapaz. Toma vergonha nessa tua cara para ficar dando um tipo de declaração escrota dessa. Uma declaração horrorosa dessa. O Flamengo foi garfado ontem dentro do estádio do Palmeiras. Se tivessem dado aquele pênalti ali, a história teria sido outra. O Flamengo teria saído de lá com a vitória. Né? Fora que ainda perdemos um gol no final do jogo por um passe errado que foi dado. Senão era 3-1 de novo, dentro do estádio deles. Ridículo essa declaração da equipe do Palmeiras. Ridículo. E o Flamengo acabou sendo prejudicado, por quê? Porque de tanta pressão que eles fizeram na CBF, funcionou. Só que o sistema só funciona quando é contra eles. Quando é a favor deles, aí o sistema dorme, meu irmão. Aí o sistema estava dormindo nessa hora, que esqueceram até de avisar pro VAR. Tem um pênalti ali para ser analisado. O cara lá do VAR devia estar dormindo nessa hora, não pôde analisar. Bom, é isso aí. Agora é quarta-feira contra o Atlético Paranaense, jogo decisivo para que possamos passar de fase na Copa do Brasil. Não será um jogo fácil, mas depois estaremos aqui fazendo o pós-jogo, se Deus quiser, de mais uma classificação do Flamengo para cima do tapetinho. Valeu? Obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa teu joinha nesse vídeo, compartilha esse vídeo e assine o nosso canal. Simples pra caramba. Basta clicar aí onde está apontando a setinha para minha foto, caso você esteja me vendo pelo computador, ou aí embaixo onde está escrito inscrever-se, caso você esteja me vendo pelo celular. Valeu? Muito obrigado, saudações rubro-negras e até a próxima, hein? Valeu!